Tem aqui: pastor, estou separado há alguns dias, sou da igreja, meu marido está afastado, estou lutando por nós, ele bebe e não tá nem aí pra mim, mas eu amo ele e espero, porque sei que Deus tem algo pra nós dois. Devo continuar orando para Deus restaurar o meu casamento? Ele só me procura para querer foto sexual. Eu estou orando por nós dois. Como é? Foto ou ato? Foto Só me procura para querer foto? sexual. E eu orando por nós dois. Amo ele. Devo continuar orando para Deus restaurar o meu casamento? Ele quer essas fotos para quê? Essas fotos vão cair na... Você sabe, né? Que essas fotos vão para a internet. Um dia você pode estar exposta, né? Ele é afastado. É. Assim, um conselho meu: ore pelo seu casamento. Ore pelo seu marido, persevere em oração, ore para ele ser resgatado, para ele ser trazido de volta e não desista da sua família. É o meu conselho. Ore. Agora, se você tem que ser uma pessoa disponível ao governo e ao direcionamento de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, quando Deus fala de divórcio, a Bíblia diz o seguinte, Deus fala o seguinte: eu sou Deus que odeio o divórcio. Eu sou Deus que odeio o divórcio. Então, eu acho que o divórcio é a última opção, é quando não tem jeito. É quando um caso, literalmente, é um caso perdido, apesar que dizem que não há casos perdidos para Deus. Mas existem situações que oferecem risco de vida. Risco de vida. Existem situações que a pessoa sabe que ela vai viver sofrendo a vida toda e não vai... Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Por exemplo, o Jean que está aqui comigo. O Jean só ama a Deus se ele quiser. O Jean só obedece a Deus se ele quiser. O Jean só larga a vida de pecado se ele quiser. Posso usar seu nome, né, Jean? Pode. Se o Jean não quiser, Deus não vai obrigar o Jean a querê-lo, a amá-lo e a obedecê-lo. Deus não vai obrigar um homem a ficar casado com a mulher. Deus não vai obrigar. Então, a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente não conhece a vontade do homem. Não é, Breno? A vontade de Deus é que o Jean seja a vida inteira feliz com a Riva, com a sua esposa. A vontade de Deus é que a Riva possa ser feliz a vida inteira com o Jean. Mas aí, a vontade de Deus é uma, a vontade do Jean e da Riva é outra coisa. Então, a decisão de estar casado, amar, perdoar, permanecer, é uma decisão do Jean. Quando ele toma uma decisão que agrada a Deus, a mão de Deus está a favor dele e Deus abençoa ele. Quando ele toma uma decisão que agrada a Deus. Quando ele toma uma decisão que desagrada a Deus, ele vai colher as consequências e a responsabilidade da decisão que ele tomou. Então existe essa questão do livre-arbítrio. Então quando uma pessoa diz para mim assim: eu oro pelo meu casamento, pelo meu marido, para ele ser resgatado, eu oro pela minha família, ore. A minha mãe orou a vida toda pelo meu pai. A minha mãe orou há, 40 anos pelo meu pai, e o meu pai morreu convertido porque sofreu um acidente, veio para casa e estava muito doente, não deu tempo para ele se recuperar ao ponto de voltar a pecar. Então, para ele não se recuperar e voltar a pecar, Deus já colheu ele. Deus viu que estava no ponto de colher, Deus foi lá e colheu meu pai, para ele não se perder. Mas foi fiel à oração da minha mãe. A minha mãe orou pelo meu pai a vida inteira e aguentou e suportou por amor aos filhos, porque não queria ver os filhos criados sem pais, porque não queria ver os filhos longe do pai, porque não queria ser uma mulher divorciada, sofreu, pagou um preço. Hoje, as mulheres pensam diferente. Ocuparam um espaço diferente na sociedade e não são obrigadas a aguentar e suportar certas situações, não são obrigadas pela Bíblia ou pela palavra de Deus. Então, ore pelo seu marido, ore para ele ser resgatado, e se esse desejo do seu coração orar pela sua família, orar pela sua família, pelo seu marido, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Deus vai trabalhar. O Espírito Santo, através da sua oração, através da sua luta, do seu clamor, da sua dedicação e perseverança, o Espírito Santo vai trabalhar e vai preparar o ambiente e a situação. Agora a decisão é dele. Aí eu não sei o futuro. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o futuro. Amém? A decisão é dele. E Deus não está me revelando nada a respeito disso. Às vezes Deus mostra alguma coisa, às vezes Deus não mostra. Então ore e persevere pela sua família. Mas a decisão, mesmo o Espírito Santo trabalhando, quebrantando, convencendo, o Espírito Santo vai lá e a decisão não for. Tem gente que não se converte nem no sofrimento, né, Breno? No leito de morte, eu já vi gente
no leito de morte, 3 pessoas assim, ó, na Santa Casa. 2 pegaram a minha mão e me pediram oração. E o outro gritou furioso, saia daqui, eu não quero isso, saia daqui. E não quis, no sofrimento, no leito de morte, não quis nada com Deus. Tem gente que aprende com sofrimento, e tem gente que não aprende com sofrimento. Então assim, no que cabe a mim e no que cabe a você, que quer a sua família, no que cabe a você, ore. Eu queria que Deus fizesse com você o que ele fez com Davi em Ziklag. Porque quando Davi chorou, orou, capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel, se vestiu com colete sacerdotal e pediu a Deus, Deus, vale a pena lutar? Perseguirei esse bando que tinha atacado Ziklag, queimado a cidade, tocado fogo, um verdadeiro muturo de cinzas, um cemitério de cinzas. As mulheres, as crianças e os velhos tinham sido levados cativos. E quando Davi chegou com seus homens, os homens queriam apedrejar Davi, foi um choro, foi uma revolta, e Davi chorou muito até que não havia mais forças para chorar. Aí ele veste o colete sacerdotal, está lá em 1 Samuel capítulo 30, ele veste o colete sacerdotal e pergunta, Deus, vale a pena lutar? Vale a pena perseguir essa tropa? Eu vou ter êxito? E Deus respondeu, luta que tu vai alcançá-los e nenhum só vai se perder. Vale a pena sim, continua lutando. Deus deu para ele uma resposta. E baseado no direcionamento que Deus deu, ele foi lá e teve êxito. Então, peça uma resposta a Deus. Vale a pena pedir um direcionamento a Deus. Deus vai usar uma criança, Deus vai usar uma palavra, Deus vai usar um louvor, e esse louvor vai confirmar, a palavra vai confirmar, essa criança vai confirmar no seu coração. Deus vai te dar um direcionamento. Vale a pena você lutar pela sua família, não desista da sua família.